Graça e paz a todos. Bom dia se for de dia, boa noite se for à noite, ou boa tarde se for à tarde. Pastor José Costa para mais um tutorial. Confissão e paciência. Nós estamos aqui num curso e este curso tem aqui o objetivo de poder ajudar a te orientar sobre a confissão e a paciência. Muitas pessoas deixam de receber as suas bênçãos, as promessas de Deus pela falta de paciência. E também porque não sabem fazer a confissão. Então você vai acessar os outros tutoriais que nós falamos sobre a importância da confissão, o que é confissão, ok? E hoje nós vamos abordar a razão para a paciência, né? Já escrevi aqui, por que devemos ter paciência, né? É bíblico, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Você já ouviu dizer a pressa é inimigo da perfeição? Acredito que já. É um ditado popular muito antigo e tem fundamento. Esse ditado popular tem fundamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pressa e perfeição são inimigas, tá? Não andam juntas. É preciso paciência para alcançar os seus objetivos. Vejamos o que a Bíblia nos fala sobre isso. Temos algumas referências, tá? Mas eu quero aqui pensar com vocês em Romanos capítulo 5. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu não deixei aberto ainda, estou abrindo aqui agora. Versículo 1. Olha só que interessante. Até o versículo 5, vou ler aqui, tá bom? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado traz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que bacana aqui que o texto nos fala sobre a perseverança, a paciência e a esperança, e nós alcançamos as bênçãos prometidas do nosso Deus. Ok? Então, o que nós precisamos aprender hoje, nessa carta pastoral, nesse tutorial? A importância, né? A razão para a paciência. Então, vejamos. Muitas pessoas, deixa eu deixar aqui minha colinha. Muitas pessoas começam, né? Iniciam bem. Elas iniciam bem. Elas começam bem. Elas começam bem o primeiro mês de casamento, começam bem o início de uma profissão, o início da faculdade, de um curso. Elas começam bem até para a igreja, né? Aceitam Jesus, vão para a igreja, no ministério, começam bem. Mas chega num determinado momento, né, que eu vou colocar aqui um período da trajetória que surgem os obstáculos. A Bíblia chama isso de provação. A Bíblia chama esses obstáculos de provação. Por que a Bíblia chama esses obstáculos de provação? Porque Deus, Ele trabalha da seguinte maneira. Ele traz uma circunstância, Ele permite uma situação nas nossas vidas para que essa situação venha nos moldar, ok? Por exemplo, eu tenho 25 anos de casado com a minha esposa. Esses 25 anos nós passamos por muitas coisas. Entretanto, cada etapa que passamos nesses 25 anos de casamento
nós superamos juntos essas etapas. Teve um momento que me bateu um desânimo, teve um momento que bateu um desânimo nela, mas um ajudava o outro, e quando errávamos, um pedia perdão ao outro. É isso que acontecia com a gente. E até hoje. Até hoje. Então vamos lá. Então o início, muita gente começa bem. Começa bem, todo gás, mas eu chamo isso de pessoas eufóricas. Oba-oba. Alguns casos costumo dizer que são crentes Coca-Cola. Por quê? Porque o mau gás soltou a tampa ali da Coca-Cola do PET ali, e aí o que acontece? Acaba o gás, acaba o entusiasmo, porque foi só uma empolgação. Então elas começam empolgadas, tá? Elas começam empolgadas. E aí quando vem o primeiro obstáculo, bate o desânimo, vem o confronto, vem a desistência, todas essas coisas que talvez você já tenha passado. Então, quando nós aprendemos a entender e a trabalhar com o tempo, aí eu vou colocar aqui o tempo, tá? O tempo. O que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender que o tempo é a melhor escola para nós. Por quê? Porque através do tempo, se você pegar o tempo como teu aliado, você vai entender que o ser humano leva tempo para ser gerado aonde? Da barriga da mãe. Deus levou tempo para criar o mundo. Ele podia ter criado uma vez? Poderia, ele é Deus. Mas ele levou 6 dias para criar. 6 dias. Por quê? Porque ele trabalhou com um projeto. Deus trabalhou, ele pensou, ele imaginou, ele foi criativo. Então, o tempo ele tem que ser projetado passo a passo. Quando nós aprendemos a trabalhar passo a passo na nossa vida, nós aprendemos que um passo de cada vez nós vamos estruturando a nossa caminhada, estruturando as nossas emoções. Se você já trabalhou com a inteligência emocional, você vai aprender alguns pontos muito importantes. E certa vez surgiu uma provocação que foi dito o seguinte: se você não consegue trabalhar com as suas emoções, como irá conseguir trabalhar com as emoções dos outros? Tem muita pessoa que se diz expert em algumas áreas, mas na própria vida não consegue administrar. Então, tem que começar pela sua vida. Eu começo pela minha vida, pela minha família, para depois trabalhar com a igreja. De nada adianta querer ser expert na igreja se eu não conseguir cuidar da minha família, não conseguir cuidar antes da minha própria vida. Então eu aprendi nessa minha trajetória de vida que a vida é uma escola e Deus quer que nós tenhamos essa paciência. A paciência ela é muito importante, através do tempo ao nosso favor, conforme já coloquei aqui, ó, o tempo como nosso aliado. Por quê? Porque nós aprendemos a usar o passo a passo, trajetória, no casamento, na vida profissional, na vida acadêmica, e assim por diante, até na vida religiosa. Passo a passo, tá bom? A formação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um profissional, leva tempo, gente. Leva tempo. Tem muita gente que pega um livro, pega uma Bíblia de estudo e acha que essa Bíblia ou esses livros que comprou por conta própria vai substituir os anos de vida acadêmica num seminário. No seminário você tem professores que vão te dar a instrução certa. No seminário você tem colegas que vão poder compartilhar os estudos, trabalhos a serem realizados, orientação acadêmica, orientação dos professores, material didático. Então é toda uma projeção para formação com qualidade. Tem muita gente que não quer esperar usar a paciência e quer pegar aqui, vou colocar atalhos. Atalhos. Atalhos, elas são caminhos para encurtar, não é? Para encurtar. Você pode observar, vou usar aqui um exemplo, de uma criança prematura e de uma criança que passa a gestação normal.
Uma criança que vem numa gestação normal, ela vem com todos os seus órgãos já desenvolvidos, com toda a sua estrutura corpórea, óssea, enfim, de uma forma, de uma anatomia, melhor dizendo, formada, pronta para vir para o mundo. Uma criança que ela vem antes do tempo, sabe para onde que ela vai? Ela vai para uma incubadora, para dar continuidade no processo artificial, no término da desenvoltura do seu corpo. Os órgãos, o corpinho ainda não estava preparado para nascer. Assim, a pessoa que ela é ansiosa, ela é precipitada, ela é impaciente, ela está correndo o risco de abortar as bênçãos, abortar a maturidade, por causa, ela está agindo infantilmente, ela está imatura. Quando ela não tem o passo a passo, não usa a paciência e o tempo ao seu favor, ela corre o risco de abortar. Abortar por causa da impaciência. Ela quer adiantar o tempo que não é para ser adiantado. Então é fundamental, nesta etapa da carta pastoral, porque eu devo ter a paciência, né? Nós já falamos sobre a confissão, que ela não anda, a paciência não anda sem essa confissão. Estuda lá, veja lá o que eu passei para vocês nos outros tutoriais. Agora, hoje estamos falando sobre a questão por que devo ter a paciência. Então, nós temos o início, muitas pessoas começam na empolgação e não conseguem chegar aqui aonde? No objetivo final. Objetivo final. Por quê? Porque ela não soube esperar, não soube passar o passo a passo, né? Então, assim, eu hoje na minha vida, o que eu sei hoje não é por causa de seminário, por causa de um bacharelado, um MBA, e atualmente estou fazendo um mestrado. Hoje é porque desde a minha infância eu vim para a escola bíblica, eu aprendi com as tias, com fantoche, com desenho, e tudo aquilo foi sendo inculcado na minha memória. Isso foi me ajudando a ter o temor de Deus. E se fôssemos aplicar isso para a igreja, que esse é o objetivo, os pais que não investem nos seus filhos porque não têm paciência, lá na frente, quando eles se tornarem maior de idade, vão ficar sem dormir, vão se arrepender porque não criaram uma base para os seus filhos. O casamento precisa de uma base. A vida ministerial precisa de uma base. Você que é cristão precisa de uma base. E a base é o passo a passo. É a paciência, saber esperar o tempo certo. Nada de atalhos. Nada de querer encurtar os passos, mas é passo a passo, gradativamente. Aprenda com os erros, escute conselhos, seja humilde. Sabe por que muita gente não consegue chegar aqui no objetivo final? Por falta de humildade. Não admite, não reconhece os seus erros, ou seja, é igual o piloto de Fórmula 1. Ele tem uma equipe para ajudá-lo. E às vezes o piloto, ele também recebe as suas orientações aqui no rádio, e ali toda a sua equipe está analisando simultaneamente todo o sistema de computador do carro e está dizendo, olha, diminui. E o piloto que não ouve a sua equipe, ou o piloto que não ouve ali o seu líder, ele pode cometer um erro grave, acelerando demais o carro, ou o filho que não ouve seu pai e a sua mãe, ou a ovelha que não ouve o pastor, ou o aluno que não ouve o professor, enfim, né? Cada um tem a sua especialidade, ou é isso mesmo, sua especialidade, tá bom? Espero ter te ajudado nesse tutorial, que você possa lembrar. Não adianta começar bem e terminar mal. Começar bem é legal, mas o mais importante é saber como que vai terminar. Acabamos de ver aqui hoje, né, no noticiário, o sepultamento, né, depois de acho que 11º dia da rainha Elizabeth II, né? Ela deixou um legado, deixou
uma geração, várias gerações, né, pelo seu modo, pela sua postura. Os comentaristas falavam isso, né? Ela pouco falava, mas ela se envolvia, se relacionava. Aprenda fazendo um relacionamento. Qualquer dia eu vou fazer um tutorial sobre relacionamento, sobre comunicação, né, sobre liderança, gestão de equipe, que é a minha especialização secular, e também muitas ferramentas que a gente tem aqui para passar para vocês na área ministerial, acadêmica, da igreja também. Amem o seu líder, ame a sua família, ame os seus liderados, que possamos realmente deixar Cristo nos ajudar para juntos vencermos esses desafios que estão vindo cada dia mais. Tá bom? Então, a paciência, ela é bíblica. Eu não entrei muito aqui no teor do texto, porque está na carta pastoral. Mas a ideia era justamente, se você quer ter as promessas de Deus na sua vida, aprenda a ser paciente. Tá bom? Não fique se precipitando com as decisões, não fique se precipitando com as palavras, com as emoções, mas adquira a paciência. Tudo leva um tempo, passo a passo, é muito importante. Deus te abençoe, um forte abraço.